Gosto demais. Pregar para menina é difícil. Pula para cá e pula para ali, e grita para cá e grita para lá, mas foi uma benção. Uma benção. E também depois tivemos aqui o Camp Dentro com os jovens. Também foi uma benção. Estive aqui também, saí daqui eu acho que meia-noite, 1h, não me lembro. Ontem eu saí um pouco trabalhar e voltava. Eu saí um pouco trabalhar e voltava para estar acompanhando aqui a programação. Foi muito bom poder estar ajudando, auxiliando aqui o departamento, com os irmãos que estiveram aqui ontem também, dando todo o suporte. Sábado que vem é com as irmãs, e eu vou estar pregando aqui para as irmãs. Vou vir com uma perna manca e um prego de 3 polegadas na ponta. Vai ser bom, irmão, vai ser bom. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Não vou demorar. Estou sentindo o cheiro de pizza. Tem salgado, tem pastel hoje na banca? Tem pastelzinho. Então está cancelada a pizza. Vou comprar na banca da igreja. O último que eu falei para comprar e não comprou, a mulher dele me ligou do outro dia que ele estava com quase 24 horas com diarreia. Falei, era para comprar na banca da igreja. Se eu não quis comprar, eu falei. Verso de número 17. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Vamos ler mais uma vez. Capítulo 18 de 1 Reis, verso 17. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Pode sentar. Elias aparece no cenário profético de Israel no momento em que o 8º rei de Israel assume o trono, e ele começa a fazer algumas alianças um tanto quanto comprometedoras ou fora daquilo que era normalmente praticado, porque quem era do céu deveria fazer aliança com quem era do céu. Mas Acabe não só faz alianças com outros reinos da terra, como casa com uma mulher que adora a outros deuses pagãos, os chamados Baalins. E essa mulher prestava culto a estes deuses. E o culto que eram prestados a estes deuses, a saber, a Baal, eram cultos onde se tinha desde sacrifício humano até orgia dentro do templo. Isso era o culto que era prestado para que Baal, supostamente conhecido como o Deus da fertilidade, pudesse abençoar aquele povo. Porque segundo a cultura deles, a planta crescia, o fruto era gerado através das bênçãos que Baal derramava sobre o povo. Então eles acreditavam piamente nisso, de que eles eram prósperos por conta do culto que eles prestavam a Baal. Aí de repente Elias aparece no cenário bíblico e profético de Israel, porque desde a morte de Josué não se tinha mais uma voz profética no meio do povo de Deus. É por isso que Deus vai calar-se e o povo vai sucumbir cada dia mais. Então Elias aparece dentro desse cenário, e Elias então vai fazer a primeira prova com Deus diante dos olhos do povo, porque Elias ainda pregava a Bíblia para aquele povo, mas eles estavam tão cegos
que acreditavam que tinham por conta do Deus Baal. Então Elias profetiza e diz: segundo a minha palavra, não vai chover, nem o orvalho vai cair sobre a terra, até que eu determine que caia. Então essa é a palavra que vai ser liberada através da vida do profeta. Porque Elias estava querendo dar uma oportunidade para o povo entender que se ele falasse e o céu cerrasse, fechasse e não chovesse, o povo teria que entender que quem manda no céu não é Baal, que quem manda no céu e na terra é o Senhor. Então Elias fala ao povo, profetiza diante do povo, e de fato a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento não chove, não cai orvalho, o solo fica totalmente seco. Imagina só que agora uma crise está instalada dentro de Israel. Imagina só que tem problema porque os agricultores não vão poder plantar e nem tampouco colherão aquilo que alguns ainda poderiam plantar. Os animais não teriam água para beber. A população teria que fazer uma espécie de regrar a água, guardar um pouco de água na cisterna para poder tentar manter um pouco da vida cotidiana. Elias profetiza, o céu fecha, a terra não é mais molhada com o orvalho, mas a partir daquele momento Deus vai falar com Elias. Porque nós vamos ver pelo menos 3 fases do ministério de Elias. Nós, quando lemos a Bíblia, enxergamos Elias como um profeta que orou lá no Carmelo e fez o fogo cair. Nós vamos ler isso aqui no capítulo de número 18 também, que ele ora no Carmelo, profetiza no Carmelo, faz um desafio com Deus, e Deus vai responder com fogo. E nós queremos essa unção, queremos essa graça sobre a nossa vida. Só que a partir do momento em que Elias abre a boca e diz: não chove em Israel, vem a voz de Deus e fala com Elias. E o que a voz de Deus fala com Elias, pastor? A Bíblia vai dizer que Deus dá para Elias uma orientação, uma direção. Deus vai dizer para ele: retira-te daqui e vai para o Querite. Diga Querite. Querite. Você vai beber da água de Querite. Você vai ficar lá. Em outras palavras, para ser mais objetivo, Deus vai dizer para Elias: é preciso agora você se esconder das coisas que irão acontecer. Porque a partir do momento em que você abriu a boca para falar, e eu assinei embaixo a respeito daquilo que você falou, Acabe vai colocar um exército para tentar tirar a tua vida. Então sai daqui e te esconde lá no ribeiro de Querite. Para o nosso bom entendimento, a palavra Querite, ela significa corte, separação. Diga corte, diga separação. Elias agora estava sendo inserido dentro de um cenário novo na sua vida. Deus estava tirando Elias do ambiente aonde ele abria a boca e falava, para um lugar aonde vão procurá-lo e não vão encontrá-lo. O próprio Deus diz para ele: te esconde, vai para lá, corre para lá, fica lá, desaparece lá, permanece lá. Durante esse primeiro estágio do chamado da história e da vida dele, aqui começa um processo
diferente na vida de Elias. Por quê, pastor? Pelo simples fato de que quando Deus fala com Elias e diz para ele: vai para o Querite, te esconde em Querite, Deus fala algo que me chama a atenção. E o que é, pregador? Deus diz a Elias: eu já ordenei aos corvos que eles levem para você mantimento, alimento, comida. Nós precisamos parar aqui para entender que Deus não fala com Elias para falar com o corvo. A Bíblia está dizendo que quando Deus fala com Elias, ele diz: eu já falei com os corvos. Antes de falar contigo, eu já preparei o cenário. Antes de eu tentar te esconder, eu já preparei o ambiente. Antes de eu tentar trazer você para esse lugar, eu já tenho tudo preparado. Que nós precisamos entender que a provisão de Deus, ela vem antes da direção que Ele nos dá. Quando Deus nos direciona, é porque já tem provisão nos aguardando. Não, deixa eu repetir isso aqui para você. Quando Deus nos direciona, já tem uma provisão nos aguardando. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós: eu vou te levar para lá, você vai chegar lá, e eu já dei uma ordem para a bênção ela ir até onde você está. Mas tem um problema. Qual é o problema? Às vezes nós não suportamos estar no lugar de corte, porque Querite é corte. Nós não queremos estar no Querite, porque o Querite maltrata, porque o Querite é lugar de solidão, Querite é lugar de estar só. Deus não disse para ele: pega os amigos e vai, pega os colegas e vai, pega os teus bens e vai, pega a tua família e vai. Ele disse: não, vai só, vai para lá. Eu já ordenei os corvos que te sustentem. Aonde? Qual é a localização que Deus mandou para o corvo levar comida para Elias? Qual é a localização? É no Jordão? É no monte? É no vale? Aonde é? No Querite. E é aqui que está o segredo para a nossa vida. Que segredo, pregador? Nós queremos receber a bênção no lugar que Deus não nos deu a direção. Nós queremos prosperar num ambiente que Deus não disse que é para a gente colocar a planta dos nossos pés. Se Elias não vai para Querite, o problema era dele, porque o GPS do corvo estava dizendo: é para Querite. Se ele não estiver lá, ele perdeu a bênção. Se ela não estiver lá, ela perdeu a bênção. Mas para quem está em Querite, tem pão pela manhã, tem o almoço no meio-dia, tem a janta no final da tarde. Vou repetir mais uma vez: Deus cuida de quem está em Querite. Deus se responsabiliza por quem está em Querite. Está passando por um processo de corte, mas Deus está levando a providência. Está passando por um processo de luta, mas Deus está mandando a providência. Está passando por um processo difícil, mas Deus está mandando a providência. E esse primeiro estágio, ele é um estágio de dor. Ele é um estágio de quê? De dor. Porque na nossa cabeça está escondido e está esquecido. Sabe aquele tempo que a gente reclama: ninguém vem aqui em casa, hein? Ninguém me liga, hein? Ninguém. Até a data do meu aniversário o povo esquece. É ou não é? É Deus dizendo: aqui em Querite ninguém te encontra. Você precisa entender isso. Aqui em Querite ninguém te encontra. Não vou repetir para alguém que está ligado aqui dessa noite. Quando Deus leva você para Querite, ninguém te encontra. Por quê, pastor? Porque Querite não é esquecimento, Querite é cuidado.
Vou repetir mais uma vez: querite não é esquecimento. Você não caiu no esquecimento. É Deus dizendo: eu te trouxe para esse processo. Eu te trouxe para esse processo para que eu pudesse aperfeiçoar você. O problema é que esse processo de ser cortado da onde, pastor? De coisas que nós queremos viver. Tem lugar que a gente não quer sair. Tem ambientes que a gente não quer sair. Tem situações que a gente não quer largar. Aí Deus diz: é necessário, vai para lá. Como é que é? É necessário, vai para lá. Quem é que vai comigo? Ninguém, vai só. Eu vou estar lá te esperando. Quem é que vai me ajudar? Humanamente ninguém, mas eu vou estar providenciando tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Deixa eu liberar uma coisa aqui para você. O que você precisa não chegará, já está pronto, esperando você pisar no lugar que Deus mandou você permanecer. Ei, a nossa oração precisa ter uma direção. Que direção? A nossa oração não precisa ser assim: Deus manda, porque o problema às vezes não é Deus mandar, o problema às vezes é eu ir. Você entende? O problema não é Deus mandar, Deus não mandou. Não é que Deus não mandou, é você que não estava no lugar que Ele disse que era para você estar. A resposta não veio, não é que a resposta não veio, é que você não estava lá quando a resposta chegou. O milagre não aconteceu. Não é que o milagre não aconteceu, porque o milagre tem o lugar certo para se manifestar. Saiu do querite porque quis. Tinha pão francês com presunto e tucumã, café quimimo, de tarde contra filé, Coca-Cola zero, farinha ovinha, salada com frutas. 5 horas, aquela tapioca na manteiga cabeça, aquela que crente só olha, mas não dá para comprar. Sabe? Hein? Sabe o que acontece? Elias está agora adaptado ao novo ambiente aonde ele está. Por quê? Porque agora, se eu desço, tem água direto da fonte. Quando dá 6 horas, o povo grita: padeiro! Eu abro as mãos e pego o pão quentinho, como pão, café. Elias estava engordando lá. Elias estava ficando acima do peso. Aí a Bíblia vai dizer: e de repente o querite secou. E quando o querite seca, pregador, é problema, irmão. Tem hora que a gente já está acostumado, é ou não é? Eu sei que no dia tal aquela irmã vai mandar o meu rancho, eu não preciso me preocupar. Eu sei que no dia tal o auxílio gás vai estar lá. Sem vergonha, eu não preciso me preocupar. Eu sei que dia tal cai aquela, não preciso me preocupar. Aí Deus diz assim: Elias, oi, Elias, olha para o ribeiro, só tem lama. Fechou o querite, acabou. Como é que é? Acabou. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você faz quando o querite seca? Sabe o que é que eu acho lindo? Irmão, tem lugares que são passageiros na nossa vida, e querite é esse lugar. Querite não é destino final, faz parte da rota.
precisa é Deus dizendo: está na hora de sair daí, Elias. Olha para mim. Elias acordou pela manhã, foi receber o corvo com pão francês. O corvo não veio. Foi lá no riacho tomar uma água porque estava com sede, não tinha água. Aí Deus diz: te levanta, porque tem hora que o querido deixa a gente muito acomodado. Tá muito fácil, tá muito acomodado, não quer mais orar como orava antes, quer mais ler Bíblia como lia antes, não quer mais levantar na madrugada 3 horas para bater o ponto lá no altar de Deus, na oração, não quer mais. Secou-se o querite. Aí começa o segundo processo na vida de Elias. Deus vai dar para ele outra direção. Aqui no querite tinha o riacho, aqui no querite tinha o corvo. Agora Deus vai dizer para ele o seguinte: sai daí e vai para Sarepta. Diga Sarepta. Olha como Deus é maravilhoso. Quando foi para Elias e para Querite, Deus disse: eu já falei com um corvo para te sustentar. Aí Deus está dizendo: vai para Sarepta, eu já preparei uma mulher lá para te sustentar também. No Querite já tinha um corvo. Em Sarepta já tinha uma viúva, uma mulher. Sabe qual é o problema? Elias chega em Sarepta. Ele entende que o tempo dele no Querite acabou e agora vai para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, o desejo de Elias é encontrar a mulher que iria sustentá-lo. Ele começa a ficar do lado de fora da cidade, na porta da cidade. E a Bíblia vai dizer que ele vê uma mulher viúva juntando alguns gravetos. Por que ele sabia que ela era viúva, pastor? Por conta das vestimentas que ela usava, vestimenta de viuvez. Fazia parte da cultura usar as vestimentas de viúva, mulher enlutada. Então ele olha e diz: rapaz, esperei chegar uma mulher aqui no Honda Civic, mas não chegou. Esperei chegar uma mulher aqui numa Ford, numa S10, mas não chegou. A única viúva que me apareceu foi aquela juntando o graveto. A única que veio foi essa mulher me juntando o graveto. Eu vou fazer um teste com ela. Qual é o teste? Mulher, eu estou com sede. Está com sede? Vou providenciar água. Não chove há muito tempo em Israel, mas lá na cisterna tem um pouco de água armazenada. Eu vou trazer para você. Quando ela vira de costa para pegar a água, ele diz: ei, aproveita e traz para mim um bolo. Eu estou com fome. Aí a mulher vai olhar para ele e vai dizer: ah, agora forçou o negócio, viu? Água eu desenrolo, agora pão, bolo. O senhor sabe quanto tempo não chove em Israel? Se não chove, a gente não planta porque não cresce. Eu não tenho quase nada. Mulher, traz para mim. Você sabe o que significa Sarepta? Diga: fornalha de fundição. Vocês sabem o que é fundição? Eu já trabalhei em fundição. Você imagina que um alumínio líquido, aquecido a pelo menos 700 graus, ele entra dentro de uma câmara. Um pistão comprimido por ar comprimido, por pressão. Ele vai ser comprimido até jogar esse material dentro de um molde.
Então ele é formado a partir da temperatura e através da compressão. Como assim, pastor? Elias agora, ele precisa usar da sua fé para poder gerar o seu próprio alimento. Sabe por quê? Porque Elias vai olhar para ela e vai dizer: traz para mim, porque se você trouxer para mim, a farinha da panela não acabar e o azeite da botija também não vai faltar. Ei! Elias está na segunda fase. Que fase, pastor? A fase da fornalha. E a gente vive essa fase. Ou como essa fase dói. É aquela fase que a gente está quase parando e está dizendo para alguém: não para. É aquela fase que você está desanimado e está dizendo para alguém: tem ânimo. É aquela fase que você olha para a Bíblia e não crê em mais nenhuma promessa e está dizendo para alguém: não deixa a tua fé morrer. É quando você já está quase morto e está dizendo: tem vida, Deus não vai soltar a tua mão. Sabe aquele tempo que você quer parar, aí vem alguém na tua casa, bate na porta e diz: ora por mim, me dá uma palavra, porque eu estou a ponto de desistir. Você diz: se você soubesse como é que eu estou aqui dentro. É essa fase que Elias está passando. Como, pastor? Está com fome, não tem nada, abriu a bolsa, não tem um pão francês, o restinho do osso da bisteca que tinha já secou, teve que jogar fora. E agora ele com fome está dizendo para a mulher: não vai faltar na tua casa. Ele não tem nada e está dizendo para ela: vai ter abundância lá dentro. Ele precisando de um milagre, está profetizando um milagre na vida dela. Essa eu acho que é uma das piores partes da nossa caminhada. É quando a gente não tem mais força para caminhar e ainda tem que carregar alguém. É quando a gente não tem força para orar e tem que estimular alguém e dizer: vamos orar. É quando você nem quer ir para o culto e está dizendo para alguém: não para de congregar não. Elias está nessa prensa, nessa fornalha, sendo moldado, porque talvez ele achava que o negócio era só profetizar, mas precisa passar pelo processo. Está dando tudo errado na minha casa, mas Deus vai libertar a tua casa. Pastor, isso é hipocrisia? Isso é fé. Eu estou sem força, mas Deus vai dar força para você. Eu estou sem ânimo, mas receba ânimo do céu. Hoje eu nem queria ir para o culto, mas tem hora que Deus prova a gente e Ele manda pessoas mais necessitadas do que a gente, para a gente entender que ainda existe uma rapa de azeite no fundo desse vaso. Elias está olhando para ela, juntando alguns gravetos. Posso falar uma coisa e ser bem sincero? Forte não é a fé dele, forte é a fé que mesmo com pouco está acreditando que se ela fizer fogo, Deus vai mandar o que ela precisa. Posso dar um conselho para você? Continue juntando graveto, não pare. Vou repetir mais uma vez: continue juntando graveto, não pare. Continue juntando graveto, não pare. Pastor, não tem carne na geladeira, não tem frango no congelador, não tem peixe, não tem ovo, não tem salsicha, mas coloca água no fogo, prepara o arroz, que a providência vai te... Tem alguém que acredita nisso? Quando Elias chama ela e diz para ela: faz primeiro se fosse contigo. Ia usar malandragem gospel. Me espera aqui, e nunca mais voltava.
Só que quem já passou aperto reconhece a voz de Deus através da vida de alguém. Quem já passou prova reconhece quando Deus está nos provando. Você está entendendo? Imagina que ela olha para o homem de Deus e diz: se essa palavra é verdadeira, eu vou fazer. Se essa palavra é verdadeira, eu vou fazer. Aí ela chega, pega a panela com farinha, trigo, mete a mão e começa a colocar na bancada. E conforme ela mete a mão, vai colocando aqui, e a farinha não para, e vai colocando aqui, e a farinha não para, e vai colocando aqui, e ela olha, e quanto mais ela tira, mais acrescenta, quanto mais ela tira, mais acrescenta. Ela pega da botija que tinha só um pouco, sacode, vai virando, encharca, coloca muito azeite, aí depois precisa colocar mais farinha, e depois precisa colocar mais azeite. Você está entendendo? Enquanto você tiver fé, você acreditar, você entregar nas mãos do Senhor, Ele não permitirá, aleluia, que você passe necessidade. A provisão do Senhor será certa sobre a sua casa. Primeiro processo na vida de Elias: o corte. Depois, a fornalha. Só que Sarepta também não era o destino final de Elias. Não, pastor, não era. Porque a maior prova de fogo na vida de Elias ainda estava por vir. Ei, enquanto isso aqui está acontecendo, os empresários estão desesperados. O culto no templo de Baal, os sacrifícios são aumentados, as oferendas elas são aumentadas, para que pudesse haver a possibilidade de uma resposta de Baal. E adivinha só, não chovia. Então Acabe encontra com Elias e olha para ele e diz: és tu o perturbador de Israel? Eu imagino que Elias olha para ele e diz: eu sou perturbador de Israel? Tu fazes alianças com outros deuses e eu sou perturbador de Israel? Tu adora outros deuses e eu sou perturbador de Israel? Tu sacrifica outros deuses e eu sou perturbador de Israel? Elias manda um recado para Acabe e diz para ele: reúna todos os profetas de Baal lá no monte. Como é o nome do monte? Carmelo. Diga monte Carmelo. Reúna o povo lá no Carmelo. O que significa, pastor, Monte Carmelo? Jardim de Deus, ou lugar de Deus, ou conhecido na Bíblia como o Monte de Deus. É lá no Carmelo que nós vamos fazer a prova se Deus é o Senhor ou não, se é Ele o Senhor dessa terra ou não. Lá no Carmelo, Elias sobe. Os profetas de Baal, Aserá, os Baalins, dos deuses sobem também. Eles começam a clamar, começam a orar. Nada acontece. Eles começam a se cortar e a se mutilar, e nada acontece. A Bíblia vai dizer que Elias repara o altar, coloca pedras ao redor, cava uma espécie de vala ao redor do altar, pega água, a pouca água que se achava em Israel,
jogou sobre o sacrifício que foi cortado e posicionado em cima do altar. E de repente Elias orou e disse: meu Deus, se o Senhor é Deus, se é o Senhor o meu Deus, me responde com fogo. O resto da história você já conhece. A Bíblia vai dizer que Deus responde a Elias com fogo. O fogo desce do altar, consome o holocausto e ainda entra na vala que está ao redor do altar de pedra. Que é isso, pastor? Para Elias chegar no monte, orar, clamar e dizer: Deus, manda fogo, ele teve que ficar escondido. Para ele orar e dizer: Deus, me responde, ele teve que ficar só no querite. Para ele orar e dizer: Deus, eu quero uma resposta, ele teve que chorar madrugadas e madrugadas sozinho, tomando água, esperando a provisão de Deus chegar. Que é isso, pastor? A resposta que a gente quer, ela passa por um processo delicado, ela passa por um processo fino, e às vezes a gente não entende, não reconhece e principalmente não valoriza. E eu vim aqui para te dizer apenas 3 coisas. Primeiro, vai chegar o momento que Deus vai levar você para o querite, para o esconderijo dele, para o lugar onde amigo não acha, para o lugar onde ajuda não chega e para o lugar onde familiar não entra. Deus vai te levar para o querite, para um lugar onde amigo não acha, para um lugar onde ajuda não chega, para um lugar onde família não entra. E não adianta a gente bater que a porta não abre, não adianta a gente chorar que a resposta não vem, não adianta a gente querer sair que as coisas ficam ainda mais complicadas. Pastor, e o que eu faço quando eu entrar nesse ambiente? Suporta, enfrenta, encara, vive, aproveita, porque Elias não entrou 2 vezes. Querite é uma rota de escape, é um ambiente aonde Deus te leva para dizer: para eu te levar aonde eu preciso, o querite faz parte do trajeto. Para eu inserir você aonde eu preciso, que quando a gente chega lá, a gente desfalece, a gente não suporta, a gente diz que é pesado, a gente diz que não aguenta. E quando a gente acha que vai melhorar, te levanta daí, Elias, e vai para ali, porque eu já tenho provisão é pior, porque lá não tem corvo, lá tem que ter fé. Aí a coisa fica mais complicada. Sabe aquela falsa sensação de melhora que a gente tem? Tem dia que a gente acha que vai sair da prova e de repente a porta se fecha. É uma falsa sensação de melhora. É Deus tirando a gente do querite, dizendo: calma, que antes de você chegar no jardim, você vai para a fornalha. Eu vou inserir você dentro da minha fornalha. E lá na fornalha, você vai ter que acreditar que eu estou lá. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus trabalha com aquilo que age ao nosso favor. Qual seria a lógica? Deus preparar uma mulher rica para sustentá-la, mas Deus prepara uma mulher em escassez para experimentar a sua fé. Quando é que essa realidade vai mudar? Quando é que a minha realidade espiritual vai mudar?
Sabe quando? E aqui eu encerro para a gente orar. Quando você entender que custe o que custar, Deus vai colocar você no lugar e no cenário que Ele disse que ia lhe colocar. Mas eu não quero, não cabe você decidir. Eu não me vejo, eu não me vejo fazendo isso. Sabe o que a Bíblia diz? Não foste vós que me escolheste, foi Ele que vos escolheu. Eu não me vejo fazendo isso. Você não precisa se ver, só faça. Eu não me vejo, você não precisa se ver, só exerça. Eu não me vejo, você não precisa se ver coisa nenhuma. Obedeça a voz. Fica de pé para a gente orar.